Bom dia a todos, sejam bem-vindos à divulgação de resultados do segundo trimestre de 2025 da Blau Farmacêutica. Estamos ao vivo nos estúdios da Blau em São Paulo, com Marcelo Hahn, CEO e fundador, Douglas Rodrigues, CFO e DRI, e comigo, Matheus Fujisawa, Relações com Investidores. Nosso call está sendo realizado em português, com tradução simultânea para o inglês, e ficará disponível tempestivamente no site de RI da companhia. Ao final da apresentação, teremos a sessão de perguntas e respostas, com prioridade para os analistas de sell-side. Os analistas que quiserem fazer pergunta devem clicar no levantar a mão no ícone da plataforma do Zoom, localizado na parte central inferior. Os demais investidores podem enviar suas perguntas no chat. Agora, gostaria de passar a palavra para o Marcelo para iniciar a apresentação do slide 3. Obrigado, Matheus. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar falando sobre a transformação que a companhia vem passando nos últimos anos. Em 2019, a receita da Blau era muito concentrada em apenas 2 medicamentos e no mercado público. A fim de evitar esta dependência dos 2 produtos, investimos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, no desenvolvimento e ampliação de portfólio e ampliamos a nossa força de vendas no mercado privado, estando mais próximos aos hospitais privados, mas não abrindo mão do mercado público, a fim de reduzir essa dependência que sempre foi um ponto de atenção dos investidores que nos acompanham há muitos anos. Essa tendência de desconcentração da receita melhorou o risco-retorno da companhia, reduziu a volatilidade dos resultados e aumentou a eficiência produtiva. No entanto, toda transição tem seus desafios e esses produtos que perderam relevância possuem um ticket elevado, sendo necessário um grande volume de outros medicamentos para compensar em termos de receita, levando nossas fábricas da Blau a operarem no limite da capacidade nos últimos trimestres. Acabamos de finalizar 2 novas linhas produtivas, as quais estão em qualificação e certificação, e esperamos finalizar uma 3ª linha produtiva na Blau, São Paulo, até o final do 4º trimestre deste ano. Desta forma, esperamos trazer incremento da receita dessas 2 primeiras linhas produtivas ainda no 4º trimestre deste ano. Já na Blau Cotia, também estamos construindo uma nova linha produtiva, a qual tem início dos trabalhos programados para o fim de agosto e término até junho de 2026. Esta capacidade adicional deve atender nossa demanda no curto e médio prazo, mas para interessar de maneira estrutural nossa demanda de longo prazo, estamos investindo na fábrica de Pernambuco, que deve ter 3 vezes mais capacidade do que atualmente e conta com incentivos fiscais em troca do desenvolvimento da região. Com esse desafio da capacidade, a receita consolidada no trimestre acabou ficando estável na comparação anual. É importante destacar a resiliência do nosso core business, que mesmo com todos esses desafios e uma base de comparação forte do segundo TRI de 24, ainda conseguiu ficar no positivo. Se analisarmos os últimos 12 meses, o crescimento foi de 14%, ainda acima do mercado. No segmento que agrupa as demais unidades de negócio, BUs, destaco a normalização da estética, que já voltou a operar com as 2 marcas da toxina botulínica e apresentou crescimento. No entanto, não tivemos faturamento de plasma pela Plex, e na BU de varejo tivemos desafios para manter o desempenho do ano passado, que acabou sendo favorecido por um ambiente competitivo mais brando em produtos relevantes. Para a BU, essa competição voltou ao normal este ano. O mais importante é passar a mensagem que estamos confiantes em voltar a crescer, já no curto prazo, e depois acelerar o crescimento, como iremos detalhar no final da apresentação para vocês. O destaque positivo no trimestre, sem dúvida, foram as margens operacionais, que seguem uma tendência positiva desde o final de 2023, quando gradualmente, trimestre após trimestre, fomos melhorando até chegar nas margens atuais. A margem bruta atingiu mais de 40% no trimestre, 7º avanço trimestral consecutivo, com destaque para o Bergamo, que já está quase alcançando o nível de margem consolidada. O EBITDA recorrente alcançou o valor de R$ 122 milhões no trimestre, maior valor nominal dos últimos 4 anos, com crescimento anual de 34%. A margem EBITDA recorrente superou os 26% no trimestre e atingiu a maior valor pós-pandemia. Continuamos investindo forte, foram R$ 100 milhões no trimestre, com destaque para os investimentos em aumento de capacidade produtiva. Anunciamos recentemente, em comunicado, a decisão do board da companhia de não converter em ações o empréstimo para a Prothya. Os resultados operacionais da Prothya têm sido abaixo das expectativas da Blau, e o valor necessário para a aquisição seria muito relevante. Riscos de turnaround, o esforço financeiro com alavancagem acima do ideal de mercado, com juros altos, inibiram a companhia de fazer a proposta pelo 100% do ativo em detrimento da oferta apresentada por um terceiro para a aquisição total da Prothya. Foram os principais motivos para o Conselho de Administração da Blau tomar essa decisão.
Como condição precedente para a venda, a Blau receberá de volta os 50 milhões de euros investidos, acrescidos de juros e correção do período. A estrutura do investimento, como um empréstimo conversível, se mostrou assertiva, fazendo a companhia ter exposição a uma opcionalidade interessante, protegendo o balanço, tendo opção de saída rápida. Ressalto que os resultados financeiros da Protia nunca foram consolidados na Blau, assim não teremos qualquer impacto negativo nos resultados da companhia. Esse valor do investimento da Protia, que retorna à Blau, será importante para nos acelerar aos investimentos transformacionais que estamos fazendo, principalmente em adição da capacidade produtiva e desenvolvimento de novos produtos. Agora passo a palavra ao Matheus para continuar a apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. No slide 4, podemos ver que a receita dos lançamentos dos últimos 12 meses continua crescendo e atingiu 111 milhões de reais, ou 6,3% da receita líquida. Enquanto os investimentos em pesquisa e desenvolvimento começam a se estabilizar em um patamar ali que a gente vê próximo de 9,5%. Realizamos o primeiro lançamento do ano, o Mesilato de Imatinib. É um medicamento oncológico que transformou o tratamento da leucemia mieloide crônica. O mercado endereçável é de aproximadamente 200 milhões de reais e está sendo produzido em nossa fábrica de Calcaia. A Blau, além do desenvolvimento de novos produtos, está sempre investindo em inovações incrementais. E a embalagem com blister fracionado desse produto é um exemplo disso, E se traduz aí como um diferencial competitivo, já que ela facilita a vida dos profissionais da saúde dentro dos hospitais. No trimestre também tivemos outros 7 medicamentos aprovados, Medicamentos que a gente já tem no nosso portfólio, todos na América Latina, e submetemos 17 medicamentos para aprovação. A grande maioria na América Latina, onde o que a gente está fazendo? A gente está replicando o nosso portfólio do Brasil na região. E entre esses 17 medicamentos submetidos, também temos alguns lançamentos futuros que são inéditos, com um TAM ali de aproximadamente 100 milhões. Por isso que a gente atualizou marginalmente aí o nosso valor de medicamentos submetidos para a Anvisa. Agora está em 3,1 bilhões, Sendo que 2,9 bi ainda serão lançados, Parte em 2025, mas a maior parte em 2026 e 2027. Aí passando para o slide 5, a gente vê que a Blau atingiu a receita líquida de 465 milhões de reais, que foi estável na comparação anual, principalmente pelas questões ligadas à restrição de capacidade em algumas linhas específicas, que como a gente já falou, e mais algumas paradas aí não programadas nas fábricas. Em relação ao trimestre anterior, o 1T, teve um crescimento de 25%, já esperado por conta da sazonalidade negativa do primeiro TRI, e a gente também contou com a normalização da BU de estética, que teve aquele impacto temporário que a gente comentou no trimestre passado. O segmento hospitalar cresceu 2%, ainda no campo positivo, mesmo com todos esses impactos aí que a gente falou. E ainda tem essa base de comparação que foi mais forte aí no trimestre. Adicionalmente, o segmento que agrupa as BUs de varejo, estética e plasma apresentou uma queda de 12%, pressionando o crescimento consolidado da companhia. A BU de estética, como já falei, normalizou o crescimento, mas a gente não teve faturamento no plasma e a BU de varejo sofreu com uma base de comparação muito forte, de alguns produtos bem relevantes para a BU que tiveram uma competição muito favorável no ano passado. Esse ano a competição está normalizada. Aqui, o mais importante é que as obras de expansão de capacidade estão avançando e temos condições de crescer, mesmo enquanto as obras ainda estão em andamento, como detalharemos no final da apresentação. Agora passo a palavra para o Douglas seguir com a apresentação. Obrigado, Matheus. Bom dia, pessoal. Bom, acho que ficou claro, o Marcelo detalhou bem, acho que o momento da Blau nesse trimestre ou até o semestre, É um momento de transição, sim, a companhia ela passa ali, fazer uma mudança no seu mix de produtos, e aí são produtos que eram relevantes na receita, com uma outra dinâmica de utilização de capacidade produtiva para você ampliar esse mix. É claro que isso é muito benéfico em termos de resultados, de geração, principalmente de valor na linha do tempo, mas ele passa aqui pela dor da transição, E mais do que nunca, num trimestre desse, em momentos de restrição de capacidade produtiva, para você acelerar o crescimento do top line, o foco, a prioridade é a margem. Então a companhia mostra isso de uma forma muito consistente, mais um trimestre, é o 7º trimestre recorrente aqui que a companhia consegue elevar a sua margem bruta, olhando sempre o melhor mix. Especificamente Bergamo, que é um tema que a gente sempre tem colocado, segue na expansão. Se você olha especificamente o recorte no TRI, o Bergamo já tem a mesma margem que era o consolidado da companhia há um ano atrás, no segundo TRI de 2024. Na evolução anual, são quase 400 bips de evolução de margem bruta, ou seja,
acho que sim, a companhia está desempenhando aqui uma performance muito boa em utilizar a sua melhor capacidade produtiva nesse momento. Vale ressaltar, né, acho que a gente destacou até no Blau Day, quais que eram os investimentos que a companhia ia endereçar em 2025. Isso já era uma constatação ao final de 2024, que em função dessa mudança de mix, a capacidade das plantas atuais precisaria ser ajustada, com algum reflexo em 2025 e um maior destravamento em 2026. Então, por isso que a gente acho que segue muito confiante nas perspectivas, né, nas expectativas aqui para os próximos trimestres. Acho que passando para o próximo slide, talvez aqui até ser um pouco didático, a gente olhou ali alguns comentários, os relatórios dos analistas. No recorte aqui de despesa operacional, comparando com o primeiro TRI, basicamente você tem o mesmo patamar de despesa, né, da companhia, e na comparação anual versus ao segundo TRI do ano passado, o efeito positivo da PDD, né? O ano passado, só para recordar, no segundo TRI foi quando a companhia fez todas aquelas provisões de clientes que entraram em recuperação judicial. Ex-PDD, você tem um crescimento da despesa comercial, e aí, em função aí né, de acelerar a receita da companhia, e P&D muito em linha com, né, a gente continua focando aqui no desenvolvimento de produtos. E basicamente o efeito positivo aqui de PDD. Olhando ali para G&A e Others, né, que basicamente o que a gente tem, pelo mecanismo de compra do Bergamo, né, o contrato de compra, ele prevê que algumas contingências, elas cabem à discussão e à cobrança, o ressarcimento pelo antigo dono. Então, basicamente, o que vocês olham lá, você constitui um passivo, mas também constitui um ativo, então tem esse efeito na linha de orders. Mas tirando isso aí, a despesa segue aí, acho que num patamar que basicamente é o que deveria ser esperado para os próximos trimestres. Olhando, claro, em termos de participação, né, de percentual sobre a receita, claramente com a aceleração da venda nesse TRI, em comparação com o TRI passado, a gente tem uma diluição muito importante. Que aí isso claramente, né, tem reflexo no próximo slide, onde você olha aí, o Marcelo já destacou, mas um EBITDA aí muito forte, né? Então, basicamente aí uma margem, a melhor margem aí desde 2023, do primeiro TRI de 2023, um crescimento na comparação anual de 34%, né? Que basicamente ele vem aí, está muito pautado, né? Tanto da questão de margem bruta e especificamente, né, na comparação com o TRI do efeito da PDD. Aceleração em relação ao TRI anterior em função da diluição de venda, então mantido esse patamar de venda ou crescendo o top line, é esperado uma diluição da despesa, então acho que a gente segue nesse ritmo aqui. E no recorte do lucro líquido, no quadro à direita aqui também, a evolução na base anual, ela vem muito em linha do ganho operacional, especificamente nesse TRI, a gente tem uma redução da margem em relação ao TRI anterior, porque, vamos relembrar, no TRI anterior a gente fez a divulgação de JCP, até para neutralizar, até como estratégia de, né, benefício ali de planejamento tributário, a gente tinha o reconhecimento da venda do registro do Botulim. Então, essa foi uma estratégia para o primeiro TRI, que trouxe aquele benefício, e agora no segundo TRI, basicamente, você tem uma alíquota efetiva maior. Claramente, essa pode ser uma das estratégias. O Marcelo destacou, né, que com o retorno do investimento da Protia, a companhia será beneficiada, terá um ganho financeiro, então provavelmente seria também um mecanismo olhar para a JCP para amortizar esse ganho aí e aí trazer uma alíquota efetiva aí nos patamares que a gente tem, entregando um lucro líquido melhor. Mas mesmo assim o lucro líquido na comparação anual cresce 22%, há de se destacar isso. Capital de giro, talvez aqui, assim como o desafio da capacidade produtiva, é um tema aqui para a lição de casa para segundo semestre, né? A gente tem olhado aqui isso, acho que a dinâmica aqui, principalmente, né, em termos de comparação anual, basicamente é o mesmo ciclo de caixa, mas a companhia vinha numa tendência positiva e agora a gente está tendo alguns desafios adicionais. Na parte de inventário, basicamente isso se dá aos produtos importados, né? E até quando a gente fala de produtos importados, vale lembrar também, destacar que eles também têm um ticket médio superior, o que carrega aí um pouco do inventário, e também tem o caso da Plex, que basicamente hoje a gente tem estoque, mas não tem receita. Então são temas para a gente olhar para o segundo semestre e aí buscar de novo conseguir girar esse estoque e voltar para os patamares, para aquela tendência positiva que a gente tinha. Na parte de contas a receber, basicamente isso aqui é sazonalidade de vendas no trimestre, então buscando uma sazonalidade melhor nos próximos trimestres, com certeza você volta também para aquele patamar
inicial. Isso não tem nada a ver com um prazo, um novo prazo de negociação ou algum risco adicional na carteira. Então é basicamente sazonalidade de vendas no trimestre, para ir aí para a gente endereçar no segundo trimestre, no segundo semestre e aí voltar para aquela tendência mais positiva. Basicamente, esse consumo de capital de giro aqui de 100 milhões é o que está impactando na geração de caixa da companhia no TRI. E aí, passando para o próximo slide, Matheus, por favor. Aí vamos falando de CAPEX, né? CAPEX, sim, né, natural. A gente está destacando da questão de continuar olhando para desenvolvimento de produtos, acelerar a capacidade produtiva. Então, a gente teve um trimestre aqui com desembolso maior de CAPEX. Olhando para o segundo semestre, a gente pode assumir que a média, né, a média aqui desse primeiro semestre deveria ser esperado para os próximos trimestres. Mas sim, a companhia segue fazendo esses investimentos para endereçar a capacidade produtiva. E também acho que muito como a gente falou no próprio Blau Day, vem falando na narrativa, a geração operacional da companhia acomoda esses investimentos de tanto de CAPEX quanto de capacidade produtiva, o que vai manter a alavancagem da companhia baixa. E adicionalmente, com o ingresso do dinheiro da Protia, com certeza a companhia fica muito melhor posicionada para continuar fazendo a avaliação de todos os seus investimentos estratégicos. Então, acho que a Blau fica num cenário muito favorável e positivo na questão de alavancagem, né, e de caixa, que você pode olhar no slide anterior. A nossa alavancagem agora no trimestre está em 0,3, ela vem até evoluindo, era 0,1 no final de 24, 0,2, 0,3, mas ainda é uma alavancagem baixa, né? E aí, com certeza, para acomodar aqui, ainda muito acomodada dentro da geração operacional, acomodando os investimentos, endereçando o working capital, com certeza a gente tem espaço para melhorar a geração de caixa, e acho que são temas, são prioridades, assim como o endereçamento da capacidade produtiva. Mas no resumo, eu acho que ainda é uma tese de investimento muito atrativa, né, com uma consistência muito forte de entrega de resultados no curto prazo e já endereçando o retorno futuro. Agora eu vou passar para o Marcelo. Acho que o Marcelo vai fazer as considerações finais e depois a gente abre aí para perguntas e respostas. Obrigado, Marcelo? Douglas. Agora no slide 12, analisando um período um pouco mais extenso, vemos algumas fases da Blau nos últimos anos e como estamos evoluindo nos últimos trimestres. Primeiro, em 2021 e 2022, tivemos período favorável tanto de receita quanto de margem impulsionado pela pandemia e por méritos da companhia. Já o período imediatamente após a pandemia foi bem desafiador, principalmente em 2023, onde até conseguimos manter o patamar de receita, mas as margens foram fortemente pressionadas. Tivemos também a aquisição do Bergamo no período. Em 2024 foi um ano de retomada forte, tanto do crescimento quanto das margens, como vocês podem ver nos gráficos. Em 2025, apesar de alguns impactos que reduziram o nosso crescimento momentaneamente no primeiro semestre, continuamos com a expectativa positiva na tendência de melhoria de receita e margem. Os resultados positivos de 2024 e 2025 são só o começo de um ciclo transformacional à frente. Agora no slide 13, o último slide, vamos detalhar um pouco mais esse caminho de crescimento e transformação da companhia. No curto prazo, do lado produtivo, devemos concluir a otimização do Bergamo e reduzir as paradas não programadas nas fábricas, para aumentar a disponibilidade de produtos, mesmo nesse período que ainda estamos ampliando nossas linhas produtivas. Temos a possibilidade de acelerar a venda de produtos importados, o que deve contribuir para um maior crescimento e otimização do capital de giro, ainda que esses produtos possuam uma margem menor do que a média da companhia. Além disso, estamos trabalhando para acelerar o crescimento na estética, estabilizar o varejo e retomada o faturamento da Hemarus. No médio prazo, as perspectivas são mais animadoras, tendo a capacidade produtiva adicional das obras atuais, contando com a aceleração dos lançamentos e continuando a expansão e crescimento da América Latina. Já no longo prazo, as expectativas são ainda mais entusiasmantes, com os projetos transformacionais de centralização da produção e os investimentos em biotecnologia, em especial os anticorpos monoclonais, que devem proporcionar não somente aumento de escala para a companhia, mas também medicamentos com maior valor agregado. Estamos só começando. Junte-se a nós. Agora, obrigado a todos. Passo a palavra ao Matheus para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Marcelo. Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas, né? Lembrando que os analistas de sell-side que quiserem fazer a pergunta devem clicar em levantar a mão no ícone da plataforma do Zoom, localizado na parte central inferior, e os demais investidores podem fazer suas perguntas no chat. Tá? Vou começar com o pessoal do sell-side, mas eu já estou vendo aqui que tem várias perguntas no chat, a gente vai responder todas elas também. Começando aqui com o Felipe Amâncio, do Itaú BBA. Felipe, acredito que seu áudio já está liberado. Opa, bom dia, pessoal. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira delas é sobre imagem.
né? A gente viu nesse trimestre, eu acho que mais um resultado aqui com ganho sequencial de margem, também com a rentabilidade de Bergamo, né, já fechando bastante o gap aqui para a empresa consolidada. Então, eu queria entender se vocês ainda enxergam aqui algum espaço para aumento de margem vindo de Bergamo, até para entender aqui quais que vocês enxergam como as principais alavancas aqui de rentabilidade para o segundo semestre. E a segunda pergunta é sobre as paradas não programadas, né? Se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe sobre essas paradas, até para a gente conseguir entender também a natureza disso, né? Se faz sentido a gente esperar alguma coisa de outras paradas aqui ao longo do ano, por favor. Bom dia, Felipe. Bom, vamos começar pela margem aí, né? Sim, Bergamo a gente ainda tem espaço, né? A gente já tem sinalizado que tem potencial de chegar a Bergamo na mesma margem consolidada do total da companhia. Ele já está muito próximo disso, mas a ideia é levar aí até o final do ano. Temos mais 2 trimestres para isso, ter um pouco disso. Essa dinâmica aí de utilizar melhor mix. Aí acho que a questão dos desafios operacionais de parada de fábrica tem uma questão até um pouco do que o Marcelo colocou, eu falei também, essa mudança de mix, essa mudança de setup, essa mudança de linha de produção, de produtos que precisam entrar na fábrica, ela sempre exige uma maior complexidade, né? É um desafio maior. Então, um pouco disso, mas eu acho que a companhia já tem endereçado muito isso com novos equipamentos, novos fluxos, as novas áreas que o Marcelo está colocando, mas aí o Marcelo pode até detalhar. Então, acho que esse é um pouco da dor aí dessa transição, né? Quando você muda muito o mix de produtos, você acaba tendo essas paradas para fazer a troca dos ferramentais, Isso. né, toda a troca de setup do equipamento. Então, a gente com essas novas linhas, a gente vai estar produzindo em maior escala, né, o que vai proporcionar aí um melhor rendimento, né, e menor parada, e vai ter aí a performance que a gente precisa aí de entrega, né, da demanda que a gente está sofrendo aí, com falta de atendimento de alguns produtos, né, que a gente colocou novo mix no mercado, e aí a gente está sofrendo um pouco para fazer essas entregas, né? Eu acho que agora com o início da operação dessas novas linhas, a gente vai conseguir atender essa demanda aí de forma Sim. a evitar essas paradas. Sim. Com menos trocas, né? Você tem as linhas mais dedicadas e lotes, né? O famoso produção em campanha, quase. Exato. E é uma tendência positiva, né, para a Sim. companhia. Claro, a transição tem os seus desafios, né? mas Mas o risco-retorno da companhia fica melhor, né? E Então, menos dependência dos produtos, né, com maior relevância. isso aí. Perfeito, pessoal. Obrigado pelas respostas e bom dia. Bom dia, obrigado você. Obrigado, Felipe. A próxima pergunta é da Maria Eduarda Rezende, do BTG Pactual. Acredito que seu Oi, áudio já está. pessoal. Ótimo, vocês me escutam, né? Ótimo. Bom dia. Obrigado por pegarem a minha pergunta. Recentemente, vocês anunciaram a decisão de não cometer o empréstimo da Protia, né? Pelos motivos que o Marcelo comentou no começo do call. A minha pergunta é se a companhia ainda avalia a verticalização completa da cadeia do plasma, ou se o foco agora vai ser somente na Hemarus. E aproveitando uma segunda, se vocês pudessem comentar o andamento das negociações do contrato de venda do plasma coletado nos Estados Unidos e qual que é a perspectiva de retomada desse faturamento no curto prazo. Obrigada. Bom, quer responder parte? Eu respondo parte, eu respondo no conjunto aqui. Primeiro, obrigado pela pergunta. Chegou meio entrecortado aqui, tentamos entender aqui um pouco, né? Eu acho que é um pouco sobre a Protia, depois sobre a venda do plasma da Hemarus. Isso. Né? Você quiser falar um pouco sobre a Protia? Acho que sobre a Protia, né? Sim, a gente, né? Claramente a Protia, ela se conectava com a estratégia da companhia, principalmente na questão de verticalização, que uma vez que você tem a coleta de plasma, lembrando que a coleta de plasma já era uma estratégia da companhia que ela é independente, né? É claro que ela geraria mais valor, ela tem uma sinergia maior dentro de um processo verticalizado, mas ela se mantém, mas e assim constantemente a companhia vai também reavaliar. É claro que a companhia vai olhar para outras operações, outras questões, outros modelos, né? Que acho que quanto mais você tiver oportunidade de otimizar essa cadeia, mesmo que não 100% verticalizada, a geração de valor ela é maior. Então a gente aguarda aí para analisar possíveis cenários. Aí sobre a retomada na verdade, não é nem analisar os possíveis cenários, é dar disclosure, né, do que a companhia vai tomar de decisão para frente, né? Eu acho a companhia já tem a sua estratégia, né? A gente
tomou a decisão de não continuar com esse investimento em detrimento, né, do risco que a companhia ia tomar, né, e o impacto isso nos resultados da companhia, e ia ser um turnaround bem difícil para a companhia, e a companhia tomou essa decisão de não continuar com esse investimento. Mas sim, a gente tem outras estratégias, né? A gente, assim que consolidar a estratégia, a gente vai estar dando esse disclosure para o mercado. Sobre a Hemarus, a gente continua coletando o plasma, melhorando a nossa operação lá, crescendo, e a gente estamos negociando com diversos players, né? Com diversas indústrias farmacêuticas que têm interesse no plasma, para ter o melhor contrato para que a gente possa fazer essa venda do plasma. O plasma ele tem um vencimento longo, ele é um produto congelado, ele não se expira a curto prazo, então a gente está numa situação confortável aí, mas procurando um parceiro de longo prazo, não para fazer uma venda spot, né? Então é o que a gente está procurando, a gente está em ponto, né, de conseguir isso. Então, assim que estiver melhor detalhamento aí desse futuro operação de venda desse plasma, a gente vai estar comunicando ao mercado também, né? Perfeito. Boa. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Maria. A próxima pergunta é do Renan Prata, do Citi. Renan, acredito que seu áudio já está liberado. Opa, bom dia pessoal. Obrigado pelo espaço aqui. Na verdade, é bem rapidinho aqui. Vocês comentam ali no release, na carta de administração, né, é, e até comentaram um pouco no call, que enxergo aí um segundo semestre, talvez um pouco melhor de receita, vindo dos produtos importados. Aí eu queria entender um pouco se isso implica em um crescimento de receita ou manutenção do que a gente viu ali no primeiro semestre? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda é até um follow-up ali na fala do Douglas de CapEx, só para garantir se eu entendi certo, se a gente deveria esperar para o segundo e terceiro trimestre, desculpa, para o terceiro e quarto trimestre, é a média do que foi o primeiro e segundo, né? Seria isso o CapEx? Só essas perguntas, pessoal. Obrigado. Bom dia, Renan. Tudo bem? Isso mesmo. Seria o mais natural ali é esperar para o terceiro e quarto tri, né? Basicamente uma média do que foi o primeiro semestre. Que aí na composição do ano, acho que foi até muito do guidance que a gente dava de como que seria, né, esperado ali nível de investimento, a alavancagem da companhia e a geração de caixa operacional durante o ano. Então, é muito nessa linha, nessa tendência. E aí, em relação, né, ao segundo semestre versus o primeiro, naturalmente a companhia está mais confiante, né? Vou deixar até o Marcelo dar aqui os pontos aí da nossa confiança maior para o segundo semestre em relação ao primeiro. Na verdade, a gente tem uma melhora também, conjuntura de mercado, conjuntura de preço, né, da capacidade produtiva, né? A gente está agora em fase de qualificação e validação de 2 linhas produtivas. A gente espera ter o início de receita dessas 2 linhas já no quarto tri, né? E a gente vem aí com a terceira linha aí, que a gente pretende terminar ela no final desse ano, e aí começar a parte de qualificação e validação, começar a ter receita ano que vem, e uma outra linha durante o ano que vem. Isso acho que vai contribuir com esse crescimento. Fora tudo isso, né, a gente tem ainda oportunidades no mercado de crescimento, né, a gente tem produtos que estão ingressando no nosso portfólio, a gente tem expansão geográfica, né, a gente está, cada dia que passa, registrando mais produtos no exterior, vendendo mais no exterior, né, isso também compromete um pouco a capacidade produtiva nossa, né, de estar vendendo mais para diferentes lugares, diferentes produtos, né, então todo esse movimento aí, né, que a gente falou de mix de produtos, de setups e mudanças, né, eles acabam trazendo uma diminuição do desempenho, né, mas a gente pretende melhorar. Eu vejo sim espaço, né, para nossa continuar a melhoria, né, dos resultados, mas tudo vai depender do continuismo aí da situação mercadológica, né? A gente entende que o mercado para o segmento farma-hospitalar, que é onde está situado, é um mercado que não para de ter expansão, né? Então a gente não para de ver inauguração de hospitais, mais leitos, né? Acesso maior, né, à população ao sistema de saúde e o aumento do envelhecimento da população, né? Então tudo, né, com direcionamento para o aumento, né, de negócios, aí, de expansão, né, de consumo de medicamentos hospitalares.
Isso aí. E acho que além dessa questão de margens e de receita, né, a gente também está com uma expectativa melhor no capital de giro Capital de também giro. para o segundo semestre, né? Geração de caixa. Sim, que a gente vai colocar para Uhum. fora, né, muitos produtos aí que a gente adquiriu, né, nesse primeiro semestre, né, até para reforçar o nosso inventário aí para estar atendendo esse segundo semestre. E acho que é até legal também olhar a tendência, né? Então, assim, no segundo semestre a gente espera ir um pouco melhor, né? Ou talvez consideravelmente melhor. E A partir de 26, né? Com essa capacidade nova tendo plenamente disponível, a gente teria condição de ir bem melhor, acelerar o crescimento. E sem dúvida, acho que ninguém tem dúvida do potencial da companhia de longo prazo, né? Com a fábrica de Pernambuco, com os anticorpos monoclonais, né? Que visam aí trazer tanto crescimento quanto diferenciação para a companhia. Agora eu vou passar. Certo, Renan? Show de bola. Valeu, gente. Obrigadão. Muito obrigado, obrigado. Renan. Agora eu vou passar para as perguntas do chat, né? Acho que a primeira aqui é do Antônio Araújo. Ele fala aqui que é acionista da companhia, dá parabéns pelos resultados. Aí ele gostaria de saber, né, sobre a fábrica de Pernambuco, né? Quando ficar pronto e quando estará operacional 100%. E a segunda pergunta dele, que aí é um pouco de preocupação dele, sobre a questão do free float, né? Que a gente tem o waiver até o final de dezembro de 2026. O que a gente vai fazer a respeito disso? Principalmente para você essa pergunta, Marcelo. Então, vamos falar um pouco lá de Pernambuco Pernambuco. primeiro, né? Obrigado pela pergunta. A gente vai estar fazendo esse investimento em Pernambuco faseado, né? Então não tem 100%, né, de imediato. Para nós, o importante é ter cada etapa ter 100% concluída, né? Então ter suas autorizações da Vigilância Sanitária Local, da Anvisa, para poder estar fabricando os medicamentos e comercializando os medicamentos, né? Então a gente vai fazer de forma faseada, né? E bem rápida para concluir cada estágio cada fase, né? E cada planta de uma forma rápida e que venha contribuir rapidamente para a receita da companhia, né? Então, a companhia não pretende fazer esse investimento de uma vez só, né? Então, a gente vai fazer ele faseado, possivelmente vai demorar 3, 4, 5 anos até a gente concluir 100% de todo o investimento da companhia. Mas a gente pretende já estar operando lá dentro da nossa fábrica nos próximos 2 anos aí, até que é um compromisso nosso com as autoridades locais. Sobre o free float, para nós também é uma preocupação, né? Até eu, como acionista, gostaria de estar com um maior free float, gostaria de ter colocado, né, já falei várias vezes isso, né, ter colocado todas as ações, né, lá atrás, né, quando foi feito o IPO da companhia. Infelizmente, o mercado não estava receptivo também naquele momento, né, e a gente está aguardando aí a melhoria do desempenho da companhia, uma melhoria do reconhecimento do mercado pelo valor da ação da companhia, para que a gente tenha um valor aí aceitável para fazer, né, um follow-on, né, fazer uma operação aí que a gente consiga aumentar o free float ou até utilizar nossas ações aí para um M&A, né? Então, são oportunidades que existem aí no mercado e a gente está atento a isso. Agora não tenho como precisar, né? Sim. O que vai ser plano B, o plano nesse momento, né? Estamos muito longe da data ainda, né? Tem muita. E a companhia, né, vai comunicar via fato relevante para os investidores quando a gente tiver alguma definição sobre esse assunto. Por Correto. enquanto, o que está público é o que a gente tem. É o que a gente tem E por o próprio enquanto. desafio do waiver. cenário macro, né? A Exato. gente tem um cenário macro desafiador. Né? A gente vê aí companhias, né, mesmo trazendo resultados positivos, né, o valor da ação ainda não refletindo o valor da companhia. Que no caso da Blau eu tenho esse sentimento também. Isso aí. Obrigado, Obrigado pela pergunta. ao Antônio. A próxima pergunta aqui do chat é do Rodrigo Prado, ele é da ZF Invest. Bom dia, como estão as licitações públicas? Né? Acho que é a primeira pergunta dele. E a segunda é sobre a gente acabou já falando dessa, mas a questão do contrato da Imarus também. Mas talvez, não sei se vale repetir. Sobre licitações públicas, né, eu acho que, do modo geral, né, as licitações em âmbito estaduais, né, estão ocorrendo de forma normal. Eu não vejo, né, nos medicamentos que a Blau estão envolvidos, né, que estão ocorrendo licitações do mercado federal, né, do mercado público federal. A gente tem aguardado aí na expectativa aí de nova abertura de licitações aí para imunoglobulina, para alfepoetina e para outros medicamentos, né? Então, a gente está no aguardo, né? A gente tem acompanhado e não tem nenhuma notícia aí de ter alguma licitação no curto espaço de tempo, né? Então, a gente vem acompanhando os desafios do governo aí com orçamento, Fiscal, né? Então, cada dia que passa aí tem diminuído aí as licitações aí do âmbito federal. Isso aí.
A próxima pergunta aqui, obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Obrigado, Rodrigo. É da Paola Mello, da GTI. Ela fala aqui: bom dia, sobre o recurso da Protia, pretende utilizar, né, parte desse capital dos investimentos para Pernambuco? Sem dúvida, né? Eu acho que reforça o capital de giro da companhia, não só Pernambuco, né? Como ampliação continuar, né? Todo o investimento que a gente tem feito aí em CapEx, né? Em pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Em ampliação de capacidade produtiva, a gente vai continuar, né? Nos mesmos patamares, né? Só que reforça o nosso caixa, né? Nos deixa mais distante de uma necessidade aí de estar procurando os bancos, né? Ou o mercado para captar dinheiro. E do outro lado também nos fortalece aí para pensar aí até em uma oportunidade, um M&A, né? A gente vendo toda essa dificuldade de mercado, às vezes aparece uma oportunidade aí de M&A, né? Que se encaixa aí no nosso bolso. Que volta muito, né? Acho que por isso que a tese se torna tão atrativa, né? A gente já tem uma posição confortável, fica muito mais confortável para endereçar e avaliar os investimentos estratégicos. A gente tem Ainda acompanhado... mais no cenário atual de juros elevados, são poucas companhias que têm uma posição dessa. Né? Exato. Isso aí. Obrigado, Paola, pela pergunta. Obrigado, Paola. A próxima pergunta aqui é do Guilherme Rodrigues, da Trígono Capital, também aqui nosso acionista. Bom dia, 2 perguntas. Como está a expectativa da companhia para a normalização da venda do plasma? Certo? Acho que de novo. A segunda é a expansão Fabril em São Paulo vai proporcionar crescimento em quais linhas de medicamento? São Paulo, ele fala São Paulo como um todo, Cotia, Blau São Paulo, acho que tudo. Sim, a gente vai ter ampliação da linha de penicilânicos na Blau São Paulo, vamos ter na linha de medicamentos injetáveis em geral, numa linha de liofilizados e numa outra linha que a gente falou para o ano que vem de cefalosporínicos também. Né? São plantas dedicadas. Né? E sobre a outra pergunta do plasma da Hemarus, a gente acho que já falou que a gente já está endereçado a essa situação, né? A gente já há algum tempo estamos procurando um cliente, né, que atenda as nossas demandas aí de prazo, né, e de recorrência, e a gente está na expectativa de fechar logo mais aí, vamos estar anunciando quando fizermos essa venda aí do plasma. Perfeito. De novo, obrigado, Guilherme, pela pergunta. A próxima pergunta aqui é do Vitor Kitzman, se eu pronunciei errado, desculpa, Júnior, do portal Small Caps. Bom dia, parabéns pelos resultados. Com a agenda de recursos do final do ano, a Blau planeja aumentar o payout ou o capex esperado? Bom, a gente acabou de falar do capex, né? Payout a gente não sabe ainda precisar, né? Vamos ver como é que vai estar os resultados aí do terceiro e quarto tri. E também a gente tem uma situação aí de uma nova tributo, né, aos dividendos, né? Então a gente vai questão de reforma tributária. A reforma tributária, então a gente vai com certeza pensar em alguma coisa, mas a gente não tem nada definido. E aí, conforme eu comentei, provavelmente até para, né, neutralizar um pouco do efeito tributário ali do retorno do investimento da Protia, a gente pode ter esse colchão aqui, até porque isso alavancaria a capacidade de ficar ali nos 25% de distribuição no ano. Mas também está muito condicionado ao ingresso, né, ainda no exercício de 2025. Acho que é até bom levantar o ponto, né? Porque a gente tem tá ali parado no balanço, né? Isso, valor histórico. 265 milhões, né? Ativo financeiro a valor justo, tá parado. A gente vai receber o valor de 50 milhões em euro, e o euro só valorizou nesse período, mais a correção de juros. Ou seja, essa diferença deve entrar positivamente no resultado. Ainda que o nosso estatuto prevê pelo menos 25% do lucro para os acionistas, e isso vai ser cumprido. Sim. Então, subindo o lucro contábil, naturalmente, você aumenta o espaço para uma maior distribuição, ainda que não seja uma distribuição extraordinária, uma distribuição dentro do... Mas ela está condicionada a esse ingresso. E aqui temos até uma... E obrigado, Vitor, pela pergunta, novamente. Temos até uma pergunta de um colaborador aqui da Blau, o Paulo. Parabéns pelo resultado. Ele pergunta sobre as dinâmicas das tarifas dos Estados Unidos, se vai ter algum impacto na companhia. A princípio não tem impacto nenhum, né? Até porque não tem a reciprocidade, né? A gente não exporta nada para os Estados Unidos, por enquanto. A gente é importador, principalmente na parte de biotecnologia, né? A maioria dos insumos vem de empresas americanas, mas no momento a gente não tem notícia do governo brasileiro de ter qualquer reciprocidade em tarifas com o mercado americano. Isso aí, obrigado, Paulo.
a próxima pergunta aqui, que na verdade nem é uma pergunta, é só o Antônio que fez a primeira pergunta, também concordando com você, Marcelo, que o preço de tela não corresponde com o valuation da companhia. Obrigado, E André. com isso a gente, não sei se você quer passar alguma mensagem final, Marcelo, para a gente Não, encerrar que a aqui gente continua bastante confiante. Aliás, eu sempre falo, né? A cada trimestre eu me sinto mais confiante, né? E com a certeza de que a gente está fazendo um trabalho excelente aqui de busca de resultado, melhoria de operação, aumento de portfólio, aumento de geografia. Estamos desenvolvendo, né, dentro de casos anticorpos monoclonais, né? Estamos conduzindo estudos clínicos. Então, eu acho que o futuro da companhia é maravilhoso, né? E eu estou muito contente com a operação da companhia, né? Porque mesmo com a gente fazendo tantos investimentos, né, sempre pensando no futuro, em crescimento, a companhia continua trazendo resultados, sustentáveis, né? Que mês a mês, trimestre a trimestre, são recorrentes, né? Não são excepcionais, né? Então mostra aí a resiliência do nosso portfólio, do nosso posicionamento no mercado. Cada dia que passa, a gente está mais próximo do mercado também, então mais participativos aí com os hospitais, não só, né, no atendimento de entrega de medicamentos, mas sim de desenvolvimento em conjunto, né, de novas oportunidades, novos produtos, novas melhorias incrementais nos produtos que a gente possa fazer. Estou bem entusiasmado. Boa. Então, que gostaria de aproveitar, agradecer a todos, né, desejar um excelente dia, né, e para quem não está com a gente aí, não é nosso acionista, né, estou convidando vocês aí a participar das ações aí da Blau no mercado. Muito obrigado, né, junte-se a nós. Muito obrigado, Blauer para vocês aí. Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau.